Meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo me ajude, me dê a palavra certa para as pessoas certas, a fim de que todos sejam abençoados com a bênção das bênçãos, a bênção das bênçãos. Deus, Ele não quer, eu penso, eu creio de todo o meu coração, Ele não quer apenas abençoar as pessoas nas suas necessidades, nas suas, digamos, prioridades, nas suas aflições. Deus quer fazer algo extraordinariamente muito maior, infinitamente maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E eu falo assim porque na minha experiência com Deus, quando eu tive meu encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando eu recebi o Espírito Santo, quando Ele me mostrou a minha vida, a mesquinheira da minha vida, quando Ele me mostrou um pedacinho do inferno, Ele me mostrou. E eu fiquei tão apavorado, mas tão apavorado, que eu não tenho, até hoje, palavras para exprimir o grau de pavor que eu senti, eu vi e senti. Porque é bom que se diga a verdade. Olha só, eu era um jovem, 19 anos, e eu ia na igreja, ouvia a palavra de Deus, eu aceitava Jesus como meu Salvador, sempre eu estava lá de pé, aceitando Jesus como meu Salvador. Porém, quando eu saía da igreja, eu pensava assim, poxa, eu não sou tão pecador assim. A minha vida é uma vida normal, uma vida regular, de casa para o trabalho, para a escola, sempre assim. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, digamos, equilibrada. Então, naquela altura, eu não achava que eu era tão pecador como Deus me mostrou no dia em que Ele se revelou para mim. Eu achava que tinha pecado, que eu cometia pecado, mentia sim, não roubava, não, mas eu era uma pessoa que fazia os pecados, ou cometia os pecados da juventude, você sabe, você pode entender bem. Não achava que era um pecador, que precisava de salvação. Eu sabia que precisava de salvação, mas não no grau que Deus me havia me mostrado naquele dia, naquela hora, naquele momento. E eu falo assim para tentar abrir os seus olhos, minha amiga e meu caro amigo. Porque, de repente, você é uma pessoa caseira, eu era caseiro, eu era pessoa muito equilibrada, eu era pessoa muito, assim, disciplinada. E eu sempre fui. Então, eu não achava que tinha tanto pecado assim. Na cabeça das pessoas, elas pensam assim, eu não roubo, eu não adultero, eu não vivo na mentira. Às vezes a gente fala uma mentirinha, mas
Ah, isso não é nada, é uma bobagemzinha. Não. Todo pecado é pecado. E não tem nada de bobagemzinha. Todo pecado é mortal. Todo pecado significa que fazemos a vontade do diabo e viramos as costas para Deus. Porque o pecado, o que é o pecado? O pecado é você seguir a orientação que o diabo deu para Eva e viver servindo aos seus caprichos, seus desejos, sua carne, e contrariando automaticamente a Deus, porque quando a pessoa está vivendo uma vida reta, pura, santa, ela vive uma vida em comunhão com Deus, em obediência à palavra dele. E quando não acontece essa obediência à palavra de Deus, obviamente a pessoa está servindo ao diabo. Das duas, uma. Se eu me inclino para Deus, eu dou as costas para o diabo. Se eu me inclino para o diabo, para o pecado, eu dou as costas para Deus. Jesus disse isso. Ele disse, não podeis servir a dois senhores, ou um ou outro. Ou um ou outro. Então, quando o diabo fez com que, ou enganou Eva e a induziu a cometer o pecado, na realidade, foi isso. Eva desobedeceu a palavra de Deus. Ora, quando ela desobedece a palavra de Deus, quando a gente desobedece a palavra de Deus, automaticamente a gente obedece a palavra de quem? Do diabo. E quando a gente desobedece a palavra do diabo, de quem a gente vai obedecer? A quem nós vamos servir? A Deus. Das duas, uma. Então não tem esse negócio, pecadinho, eu não sou tão pecador assim, eu vivo uma vida regular e tal, equilibrada. Nada disso, minha amiga, meu amigo. Quando Jesus disse, está consumado, ele queria dizer exatamente isso. Olha, quem crê em mim, quem viver segundo os princípios pelos quais eu morri, pela palavra do meu Pai, quem crê e obedecer é salvo. Quem não crê é condenado. Não tem mais ou menos, não. Ou é ou não é. Então, eu pensava assim, que eu não era tão pecador, mas quando o Espírito, porque o Espírito Santo, quando ele vem, a primeira coisa que ele faz, quando ele vem sobre nós, é convencer-nos do pecado. Foi isso que ele fez comigo. Ele me convenceu que era um pecador, que eu era um pecador bravo. Ele me mostrou o meu pecado. Não era tão simplesinho, não. Era algo venal, era algo cruel, era algo desgraçado, era algo abominável. Quando eu vi o resultado do meu pecado, que foi um inferno, que o Espírito Santo me mostrou, eu gritei, quem pode me salvar? E ele então apresentou Jesus. Então, aleluia, eu fui a Jesus. E ele me lavou, e ele me perdoou. E desde então, eu fiquei fissurado em salvar almas, em levar para outras pessoas aquela experiência que Deus me havia dado. Eu não queria, na realidade, quando eu encontrei Jesus, que ele me perdoou, foi tão grandioso, tão glorioso, tão magnífico, que eu falei, Senhor, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Me tira daqui desse mundo, eu quero ir para ti. É claro que ele não quis isso. Ele não me salvou para eu curtir a salvação com ele, simplesmente. Não, ele me salvou
e se aproveitou, ele aproveitou da minha salvação para salvar outras pessoas. E é isso que nós temos feito desde então. Então, eu fui um apaixonado por almas. Eu sou um apaixonado por almas. Não importa se a pessoa merece, não merece, não interessa. Para mim, o que importa é o seguinte, é alma. Nós vamos dar o que há de melhor que nós temos para que essa alma seja salva. Então, eu li um texto aqui que eu gostaria de dividir com você, porque desde aquele dia, eu simplesmente, tirei os meus sonhos, eu abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais, eu abri mão de tudo, simplesmente tudo. Eu abri mão de tudo. Eu queria servir Jesus. Eu tinha 19 anos. Então, amiga e amigo, a partir de então aquilo não saiu de dentro de mim, até hoje. Aquela experiência que eu tive lá atrás, há 61 anos atrás, ela é viva na minha mente, no meu coração. E é isso que nós queremos que você tenha. Quando nós viemos aqui todo santo dia, todo dia, trazer uma palavra, nós estamos pensando na sua alma. Estamos pensando na sua alma. Não são as suas conquistas, as curas, os milagres, as bênçãos. Eu sei que isso acontece. Claro que acontece. Jesus mandou curar os enfermos, libertar os oprimidos, expulsar demônios, fazer milagres, etc. Mas a coisa mais importante que ele mandou fazer foi pregar o evangelho da salvação. O evangelho que conscientiza as pessoas da necessidade maior delas, que não é a cura, que não é o milagre, que não é coisas extraordinárias, riquezas, nada disso. É a salvação da sua alma. Então, eu queria que você entendesse isso, e eu creio que o Espírito Santo está falando neste momento com muita gente, muitas pessoas que têm pensado seriamente em conquistas, têm aproveitado a palavra de Deus para cobrar de Deus as promessas, as bênçãos. Mas a bênção das bênçãos, a bênção maior, é a sua alma, é salvar a sua alma, é lavar a sua alma, é fazer a sua alma livre da opressão do pecado deste mundo. E nós encontramos aqui no texto uma palavra que vem ao encontro dessa situação. Veja só. A maioria das pessoas que vem na Igreja Universal do Reino de Deus, que tem vindo até nós, a maioria, elas vêm em busca de bênçãos, de favores. Tá certo, elas estão precisando, têm fome, têm que comer, têm sede, têm que beber, têm que viver. Eu sei que isso é extremamente importante, mas não é a prioridade. A prioridade é saciar a sede da alma. Porque quando a pessoa sacia a sede da alma, ela não tem depressão. Ela não se sente vazio. Ela não vive em conflito interior. Nada disso. Ela tem paz. Porque a alma dela está na mão de Deus. A alma dela está salva. Mas a maioria das pessoas que têm vindo até nós não pensam assim. Elas pensam em conquistas materiais. É dinheiro,
é casamento, é a cura, é a libertação da família, é isso, é aquilo. Bênçãos, bênçãos pontuais, bênçãos materiais, bênçãos físicas. Mas a gente sabe que as bênçãos físicas ficam por aí. Jesus curou, não foi? Aonde estão os curados que Jesus curou? Morreram. Onde é que está Lázaro? Lázaro foi ressuscitado 4 dias depois. Onde está Lázaro? Morreu. Morreu. Mas e a alma dele? Está salva. É isso que é importante. Está entendendo? Então, as pessoas focam muito nas bênçãos, nas promessas. Deus vai cumprir as promessas dele. Ele cumpre no momento dele. Mas quanto mais a pessoa fica ansiosa pelo cumprimento das promessas de Deus, pelas bênçãos de Deus, mais difícil fica, mais demoradas as bênçãos. As bênçãos demoram, as bênçãos ficam travadas, porque a pessoa está ansiosa. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada, por nada. Então, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, eu creio, ele disse, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Jesus apenas nesta vida, nas conquistas materiais, se a nossa vida, em outras palavras, se a nossa vida cristã está restrita às bênçãos, limitadas bênçãos desse mundo, uma vida regalada, você ter o melhor na sua mesa, você viver bem, você comer bem, você viajar, você curtir a vida, se a sua vida cristã está limitada a isso, você pode ter certeza que você é a pessoa mais miserável de todas as demais pessoas. É isso mesmo. Se a minha vida estivesse pautada nas conquistas materiais, eu seria o homem mais desgraçado na face da terra. Porque quando eu vi o pecado que eu estava vivendo, meu Deus do céu, é algo indescritível. Só a pessoa vendo. As pessoas têm que ver. E para convencê-las a ver, só o Espírito Santo. Por isso, a gente tem trabalhado, nós temos proclamado, nós temos tocado a trombeta. Receba o Espírito Santo, pessoal. Receba o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem cura a alma doente, enferma. Eu sei de milagres magníficos, nós temos postado aqui milagres extraordinários, coisas magníficas que glorificam, que exaltam a Deus. Mas, se essas pessoas não forem salvas, não vai adiantar nada. Nós vamos correr, ou nadar e morrer na praia. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, um conselho para você que tem seus problemas, tem suas necessidades. Quando a gente tem a fé não é para você simplesmente arrancar da palavra de Deus as bênçãos materiais, físicas, etc. A fé é para você salvar a sua alma sobre todas as coisas. Porque nós somos justificados, quer dizer, nós somos perdoados, nós somos lavados no sangue do Senhor Jesus por causa da nossa fé, porque nós não vimos Jesus, nós não vimos o sangue, nós não vemos nada, mas nós cremos na palavra dele. E essa crença na palavra dele é a fé que faz com que a nossa alma, por pior que seja, ela seja lavada, perdoada e salva, e tenha paz.
Quantas pessoas provavelmente vão assistir essa live mais tarde e hão de dizer, poxa, mas eu não tenho sossego. Eu não tenho sossego, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, minha vida é um inferno. Por quê? A sua alma está enferma. E a alma enferma só tem um jeito. Não é dinheiro, não é sucesso, não são conquistas materiais, não é dinheiro, nada. O problema da alma é a paz. Quando não tem paz, é porque ela não foi perdoada. Ela sabe que não foi perdoada. Então ela não tem paz, não tem sossego. Mas quando a pessoa tem uma fé pautada na palavra de Deus, na salvação da sua alma, ela foi perdoada, lavada no sangue do Senhor Jesus, ela tem paz. Ela tem paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Sobretudo com Deus. E aí, é claro, é óbvio, aí sim, ela deixa a sua vida nas mãos de Deus e seja o que Deus quiser. Se Ele quiser que você seja rica, Ele vai fazer você rica. Se Ele quiser que você continue pobre, Ele vai continuar, você vai continuar pobre. Porque Deus sabe o que é melhor para mim, para você, para todos nós. Quantas pessoas tomam posse das promessas de Deus, das bênçãos materiais, e depois viram as costas para a sua alma, largam a sua alma à deriva, abandonada. Elas têm dinheiro, têm isso, têm aquilo, sucesso, mas não tem salvação, não tem paz. A alma não tem paz. E a alma só tem paz quando ela se encontra com Jesus. Só Jesus pode nos dar a paz. E pagou pela nossa paz. Pagou para que nós pudéssemos ser perdoados. Porque a paz, se não houver o perdão, não há paz. O próprio Deus diz, os ímpios, os pecadores, não têm paz. Não tem paz. Quer dizer, enquanto a pessoa vivia no pecado, ela não tem paz. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter poder, pode ter vasto conhecimento bíblico, mas se ela não tem a sua alma salva, ela não tem paz. Então o apóstolo diz aqui, se a nossa vida se restringe apenas neste mundo, somos os mais desgraçados da face da terra, os mais miseráveis da face da terra. E é verdade. Porque, por exemplo, nós estamos com 80 anos. Eu sinto na minha carne, nos meus ossos, na minha vida pessoal, eu sinto o peso da idade. Eu sinto o peso da idade. Eu estava até conversando com o pessoal, nós fizemos aí uma viagem missionária, foram 5 países, fizemos reuniões, mas o que me cansa não são as reuniões, falar de Jesus, não. O que me cansa são viagens. Toda vez que eu saio da minha rotina, eu fico cansado. Por quê? Eu já estou com uma idade avançada. Eu sei que ainda tenho muito para dar. E se Deus quisesse me levar agora, graças a Deus mesmo. Eu já queria isso quando eu tinha 19 anos, imagine agora com 80. Então, eu queria, cansado desse mundo desgraçado, cansado de ver tanta maldade, tanta injustiça, tanta crueldade, de ver tanta coisa errada. Estou cansado. Então, isso cansa a gente. Cansa. E ver tanta gente caminhando para o buraco, caminhando para o inferno e tentando salvar e tentando alertá-la, mas quem tem ouvidos para ouvir a voz de Deus? Quem tem ouvidos? Só o Espírito Santo para falar
e convencer a pessoa. Então, minha amiga, meu amigo, resumindo tudo que nós falamos, se você conseguiu, se você conquistou a bênção que você estava procurando, graças a Deus. Mas se você não conquistou a bênção que você tanto almejou, você está salvo. Você tem certeza da sua salvação. Por exemplo, se você morrer agora, você tem certeza para onde vai a sua alma? Você morre em paz? Se você morre em paz, então, graças a Deus. Se não, minha filha, minha amiga, meu amigo, corre atrás, invista na sua alma, porque a sua alma é eterna, o corpo não, mas a alma é eterna. O nosso corpo tem prazo de validade, mas a alma não. A alma vive eternamente. E Jesus veio ao mundo não para curar, mas ele curou. Não para tirar os demônios, mas ele tirou. Não para ressuscitar as pessoas, mas ele ressuscitou. Mas ele veio no mundo especialmente para dar a alma dele em resgate da sua alma. Quando você tiver o resgate da sua alma, você vai ter paz. E aí, as demais coisas vão sendo acrescentadas. As demais coisas vão sendo acrescentadas na sua vida. Naturalmente, eu posso falar isso para você, porque isso aconteceu conosco. Eu posso falar isso. Eu tenho autoridade para testemunhar a respeito disso. Então, se Deus escolheu você, minha amiga, meu amigo, deixa na mão dele. Não fique ansioso, ansiosa por tomar posse disso, daquilo, porque o mundo passa, sua concupiscência passa, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que aceita, acata, oh meu Deus, eu quero primeiro salvar a minha alma. Às vezes você está tão preocupado em salvar a alma dos seus entes queridos e a sua está perdida. Primeiro você tem que salvar a sua. É uma questão de inteligência. Compreendeu? Sim ou não? Você está tão preocupado com seus entes queridos. A gente tem entes queridos. A gente também quer a salvação de todos eles. Mas, se não aconteceu, nós oramos, entregamos na mão de Deus e esperamos, aguardamos que Ele venha nos contemplar com essa bênção, a bênção das bênçãos, quer dizer a salvação dos nossos entes queridos, a salvação da alma, porque isso é eterno. É eterno. Tudo é eterno. Por isso que ontem nós falamos, né, que Deus falou, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer. Essa é a riqueza das riquezas, a bênção das bênçãos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.